Bom dia, bom dia, bom dia. A professora aqui ajeitando o microfone, né? O João me pegou de surpresa, gente. Bom dia ao nosso diretor de imagem, João, a nossa professora assistente, Gardênia. Bom dia a todos que já estão aí presentes acompanhando as aulas, né, do curso técnico em finanças. E agora, disciplina de ética e relações interpessoais, tá? Nessa terça-feira animada, bombando, né? Já começaram aí cedo a assistir aula, né? À tarde vão assistir aula também, né? Nova Santa Rita, bom dia. Andresa, bom dia. José, quem mais está aí? Paula, beleza. Vamos lá. Bom, o tema de hoje, gente, da nossa disciplina, o tema da nossa aula é governança corporativa, tá? Então, o que é que a gente pode, de início, entender, né? Quando a gente fala de corporação, a gente entende que é empresa, que é uma organização. E como é que funciona essa governança, né? A gente já falou um pouco sobre as políticas, né? As políticas de uma organização. Como é que funciona a política interna de uma organização. E é mais ou menos isso que a gente vai falar, tá? Então, vamos lá. Bom, como objetivo de aprendizagem, né, nós temos o seguinte, nós vamos apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança corporativa para o desenvolvimento das instituições de forma consciente, ética, tá? E se tem ética, de forma justa também, possibilitando um crescimento sustentável, olha só, e transparente. Então, observem, né, que nessa governança corporativa, ela inclui tudo que a gente já vem aprendendo até agora, certo? Em relação à ética, em relação à justiça, crescimento sustentável dentro da organização, tá? E transparência, principalmente quando se fala de comunicação transparente, tá? Bom, recordando a aula anterior, nós vimos as atividades, tá? Nós vamos recordar a aula anterior com as questões que a gente fez na aula passada, tá? Com base no que você estudou na aula passada, marcar as alternativas a seguir com V quando é verdadeiro e F quando for falso, né? Então aqui, gente, eu não vou dar um tempinho para vocês, porque vocês já viram essa atividade, a gente só vai recordar, tá? Sobre o crescimento econômico, sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. O item 2, o desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente, verdadeiro ou falso, né? Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente, verdadeiro ou falso, né? E a participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Isso é um item verdadeiro ou um item falso, tá? Não vou dar o tempinho para que vocês comecem a pensar, tá? Para responder, porque isso aqui, essa atividade a gente já fez na aula passada, a gente só está recordando o assunto, ok? Bom, o crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população, é falso. Ele não sempre se traduz, né? O erro está aqui, tá? Verdadeiro, quando se fala de desenvolvimento sustentável, é associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente, respeitar o meio ambiente para ter uma melhoria da qualidade de vida, tá? Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito, nem sempre não, sempre deve haver respeito ao meio ambiente, né? E a participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado, ok? Bom, órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental, olha aí, no âmbito nacional e regional, tá? A gente viu que é qual? Qual é esse âmbito? É o IBAMA, né, gente? É o Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, certo? Ele é de âmbito nacional, tá? E regional por quê? Porque as capitais têm o IBAMA, tem um órgão ambiental. Tanto o órgão ambiental, tanto o IBAMA, quanto as secretarias de meio ambiente. Né? Aqui na aula passada eu falei, aqui nós temos a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, né? E temos a Secretaria de Meio Ambiente do município, tá? Não é uma prática de desenvolvimento sustentável
Não é uma prática minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços, estender a durabilidade dos produtos, né, minimizar a dispersão de agentes tóxicos ou fazer acordo com o governo para fraudar a legislação ambiental e assim assegurar a rentabilidade do negócio. Então, não é uma prática para desenvolvimento sustentável. É fazer acordo com o governo para fraudar a legislação. Não pode, gente. Não pode fraudar a legislação. O que acontece muitas vezes, todo mundo sabe disso, é que numa vistoria, né, ambiental, sempre tem um probleminha, né? Multa ou não multa? Aí vai muito da questão dos empresários, a questão da empresa, a questão política também, os interesses empresariais, os interesses políticos. Então, o máximo que pode acontecer é isso. Agora, fraudar a legislação ambiental não pode fazer, tá? Bom, e aí é o nosso assunto de governança corporativa. No objetivo de aprendizagem, a gente viu que a gente vai ver como é que tem essa política de governança corporativa dentro de uma organização, né, atuando com ética, atuando com justiça, né, e visando também um desenvolvimento sustentável, um crescimento sustentável, certo? Bom, quando a gente fala de governança corporativa, primeiro a gente vai ver a dimensão conceitual. Até onde pode atingir esse tema, esse termo governança corporativa, né? Qual é a dimensão disso? Pronto. Nós temos a governança corporativa como um conjunto sistêmico de processos, olha só, conjunto de processos, práticas e normas que regulam uma empresa, tá? Com o objetivo de garantir a ética, a transparência e a gestão. Então, o que a gente pode ver, né, que a governança corporativa, ela simplesmente tem a implantação de ferramentas, né, implantação de práticas éticas, de códigos de conduta, tá, organizacional, para que isso tudo possa ocorrer, para que se tenha ética, né, transparência na comunicação e nas atividades que são efetuadas e desenvolvidas dentro da empresa, e também a chamada gestão, tá? Que toda organização, toda empresa tem que ter a sua gestão, né? A gente já falou em aulas anteriores que o importante de uma empresa é ter a gestão de pessoas, que era conhecido antigamente como RH. Aqui a gente vai ver isso aqui, tá? Em outras palavras, governança corporativa é o conjunto de processos, costumes e leis que norteiam a forma como a organização é administrada, tá? Atenção, governança corporativa, para respeitar a ética, né, deve atender aspectos como sustentabilidade, multicultura e o respeito aos agentes envolvidos. Quem são os agentes envolvidos dentro de uma corporação? Quando eu falo corporação, gente, é uma empresa. Quem são os agentes envolvidos dentro de uma organização? Agentes externos, né, que é o público-alvo, o público que a gente vai atingir, os nossos clientes, os consumidores finais, né, a sociedade como um todo, e o interno, né, que são os colaboradores. Tá? Por exemplo, os agentes internos aqui do canal Educação. Temos a professora Gardênia, o João, né, os diretores de imagem, as professoras assistentes, né, os professores de ensino médio, os professores de ensino técnico, tem o pessoal de serviços gerais, né, os auxiliares. Então, isso são já os agentes internos. E quem são os agentes externos? São vocês, né, os alunos, os professores mediadores e as pessoas que podem estar acompanhando ou não essas aulas pelo YouTube. Beleza? Bom, princípios básicos de governança. Nós temos a responsabilidade corporativa, ou seja, a responsabilidade como um todo, da empresa. Dentro da responsabilidade corporativa, a gente lembra de quê? Já que visa o crescimento sustentável da corporação. Tem a responsabilidade individual, tá? Prestação de contas, equidade e transparência. A transparência, ela não
não abrange somente a questão da comunicação interpessoal, da relação interpessoal. A transparência é nas atividades que são realizadas dentro da empresa. Um treinamento, uma capacitação, um curso, todos têm que estar informados sobre esse treinamento. E não somente um funcionário, certo? É o coletivo que tem que ser atingido e não o individual, tá? Bom, conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, em 2015, governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, tá? Monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria, tá? E órgãos de controle, certo? As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações. Os princípios são convertidos em recomendações objetivas. Ou seja, se são convertidos em recomendações objetivas, são convertidos em atitudes. Os princípios têm que ser realizados, tá? Não só pela corporação, mas pelos agentes internos, tá? Assegurando que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio, certo? Bom, nós temos aqui, né, a governança, né, corporativa. Dentro da governança corporativa, temos que atender o quê? Aos sócios, né, os executivos, o conselho, tá? Quem controla a empresa, certo? Como o slide anterior falou, então ele tem que abranger isso tudo aqui, agentes internos e agentes externos. O conceito de governança corporativa, elaborado pelo IBGC, apresenta suas dimensões fundamentais, né? Que é o sistema corporativo e o relacionamento desse sistema, tá, com os funcionários e com o público-alvo. Sistema é o conjunto de vários elementos interrelacionados que compõem um todo, tá? São ferramentas para a gestão, acompanhamento e controle. Ferramentas para a gestão, acompanhamento e controle. As ferramentas para a gestão são implantadas. A partir do momento que a corporação resolve implantar uma ferramenta para a gestão, é visando o quê? Numa melhoria da gestão, numa melhoria daquela governança corporativa, numa melhoria das atividades, daquele processo produtivo daquela organização, tá? Acompanhamento. Se você implanta algo, se você cria algo para ser efetivado, para ser desenvolvido, para ser evoluído, você tem que acompanhar, tá? Você tem que acompanhar todo o processo, né? E ter o controle. No acompanhamento, você tem o controle. Por quê? Porque é a partir do controle e do acompanhamento que você vai verificar as falhas. Você vai verificar erros, problemas que podem gerar um problema maior para toda a corporação, tá? Relacionamento, ou seja, estabelecer uma relação, né? Mas relação entre quem? Entre os diversos agentes envolvidos. Uma relação entre os donos da empresa, entre os gestores, porque muitas vezes as empresas, os gestores não são os donos, né? Bota ali um diretor, mas o dono está ali, aparece de vez em quando, ou então está todo dia, para ver o negócio dele, né? Para não quebrar o negócio dele, né? Tem aquela frase, né, que o negócio só vai para frente com o olho do dono, né? A empresa só vai para frente com o olho do dono. Se o dono não ficar todo o tempo acompanhando e controlando, aí a empresa quebra, certo? Então, esses relacionamentos são os relacionamentos interpessoais. É o relacionamento do dono com o gestor, gestor com o colaborador, tá? Todos os funcionários. É o relacionamento da empresa com os fornecedores, com a sociedade, com os clientes, tá? Bom,
E olha só, a governança corporativa possui uma ampla abordagem, tá? Envolvendo diversos olhares e múltiplos conhecimentos. Ela pode auxiliar as instituições, olha só, auxiliar as instituições em quê? Né? Ampliando o retorno dos seus investimentos, tá? Aumentando o valor da sociedade, facilitando o acesso ao financiamento de terceiros, né? Captando recursos no mercado internacional, certo? Para captar recursos no mercado internacional, essa corporação, essa empresa tem que ser certificada. Para ser certificada, né, ela tem que ter todas as ferramentas de qualidade implantada. Ela tem que ter uma gestão da qualidade total, tá? Ampliar os investimentos de sócios antigos e conquistar novos sócios, dar continuidade à sociedade e obter maior transparência interna, tá? E olha só a importância e benefícios da governança corporativa. Alinha interesses, mesma coisa que a gente falou aqui, né? Só que em forma de gráfico, para ter um melhor entendimento. Minimizar conflitos, mais transparência em processos de sucessão, monitorar a gestão, tá? Identificar e avaliar, mitigar riscos, auxiliar no processo de tomada de decisão estratégica e facilitar acesso ao capital, ok? Bom, e aí a gente entra na governança corporativa no item que a gente fala do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Ações isoladas da governança corporativa são praticadas há anos pelas empresas em diferentes níveis, né? Conforme a gente vai ver aqui, né? Muitas empresas têm a habitualidade de prestar conta para a sociedade, desenvolver políticas éticas, né? E garantir acompanhamentos e controles que garantam uma gestão transparente. Tá? Pessoal, essa habitualidade, né? Essa atitude habitual de prestar conta para a sociedade, de desenvolver políticas éticas para garantir acompanhamento e o controle que garantam a gestão transparente, é simplesmente essa corporação aqui, ela mostra as suas atividades de forma transparente para a sociedade, ou seja, a sociedade sabe tudo o que ocorre, desde as ações internas, o que eles estão fazendo para a melhoria, né, quanto às ações externas, o que eles podem oferecer para a sociedade. Porém, o fato de executarem ações ou práticas de governança corporativa isoladas não possibilita afirmar que essas empresas demonstram um conjunto de práticas adequadas à governança corporativa. Lembram daquela aula onde a gente falou de maquiagem verde? Isso é um exemplo. Nem sempre eles estão demonstrando um conjunto de práticas adequadas a essa governança corporativa. A prática de colocar na sociedade, né, publicar na sociedade que está vendendo um produto orgânico sem realmente ser certificado, sem realmente ter aquela etiqueta, aquela certificação e sem ser realmente orgânico. Tá? A chamada maquiagem verde. Ali é só para conseguir um selo verde. Só para melhorar a questão da governança da corporação. Né? Mas, na verdade, quando vai descobrir, quando tem auditoria, descobre que a empresa não faz nada daquilo em relação à sustentabilidade ao meio ambiente. Tá? Bom, o conceito, critérios e ferramentas de governança corporativa foram aprimorados durante décadas, né? E continuam em constante desenvolvimento com a participação de conselheiros de empresas abertas ou fechadas, sócios, executivos de primeiro escalão, auditores, advogados, acadêmicos, consultores, né? Conta também com análise e divulgação das experiências corporativas, a lei de instituições voltadas para a temática, e uma instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tá? Quando a gente fala aqui que o conceito, critérios e ferramentas de governança corporativa foram aprimorados
durante décadas e estão sendo aprimorados porque continuam em constante desenvolvimento, imagina hoje, gente. Se isso foi criado, se esses critérios, esses conceitos foram criados, né, aprimorados durante décadas, imagina hoje, né, do tempo da pandemia, ou seja, de 2020 para cá, como é que eles fizeram para aprimorar mais, né, essa governança corporativa? Nós sabemos que a crise do Covid, a pandemia, afetou todos os setores, certo? Vocês sabem também que o que mais a gente viu, né, nessa questão da pandemia foi o quê? Foi empresas fechando. Acabou a atividade. Por quê? Porque não tinham como continuar as suas atividades, né? Primeiro, não tinha cliente, não é verdade? Para comprar o produto ou serviço. Então, fizeram o quê? Começaram a vender online, né? As lojas digitais, né? Fecharam as lojas físicas, mas continuaram com o site vendendo nas as lojas digitais, né? E aí a pandemia, não digo que acabou, né? Mas foi, né, voltando aos poucos, as empresas, as corporações, as organizações foram voltando aos poucos. Muitas continuam, tanto com a loja física, né, quanto a loja digital. Né? Por quê? E vai continuar, é uma tendência, gente. É uma tendência. Tem empresas que não têm mais a loja física, só tem a digital, porque está vendendo muito mais de forma digital. Né? Mas uma empresa, uma corporação, para continuar nessa questão de loja digital, vendendo serviços, oferecendo serviços e produtos de forma digital, tem que aumentar a responsabilidade. Sabe por quê? E aí entra a questão da governança corporativa. A responsabilidade com a sociedade. Tá? Porque, tendo responsabilidade, a imagem da empresa, a imagem da corporação, vai ser positiva. Né? Ou seja, ela pode conquistar clientes, né, com a responsabilidade dela, das atitudes dela, certo? Do processo produtivo. Então, uma das responsabilidades, quando as corporações começam, fecha a loja física e deixa somente a digital, é a questão de quê? De prazos de entrega, valores. Né? Por que eu digo isso? Recentemente, né, uma empresa muito famosa no ramo de esporte, né? Simplesmente uma pessoa comprou um produto, o prazo de entrega de 9 a 10 dias, já vai fazer um mês e o produto não chega. Quando o cliente entra em contato, né, a atendente nem continua a conversa. Ou seja, a loja fechou, a loja física fechou, deixou a loja digital e faz uma coisa dessa. Não atende o cliente, o produto não chega, já vai fazer um mês. Né? Então, tem que ter responsabilidade com o cliente. Tá? Bom, fundado em 27 de novembro de 1995, o IBGC é uma organização sem fins lucrativos. Tá? Organização sem fins lucrativos, referência nacional e internacional em governança corporativa. Tá? O objetivo do IBGC: gerar e disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa e influenciar, tá, os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desempenho sustentável, certo, das organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor. Quando a gente fala de desempenho sustentável, o que é que vocês lembram? O que é que a empresa deve atuar quando se fala minha empresa, minha corporação, né? Ela quer um desenvolvimento, desempenho é sustentável. Ela só pensa no meio ambiente, consequentemente na qualidade de vida de uma sociedade melhor? Não, gente, são 3 aspectos. Tá? Que a corporação trabalha. É o aspecto econômico, o aspecto ambiental e o aspecto social. Tá?
Então, esse tripé, os 3 aspectos têm que andar ali alinhados, certo? Sem faltar nenhum, porque a gente aprendeu em outra aula, né, que para se trabalhar com desenvolvimento sustentável, tem que alinhar esses 3 aspectos. Não pode somente trabalhar com 2, são os 3. Nenhum é melhor do que o outro. Beleza? Bom, governança de impacto, as melhores práticas do amanhã. Tá? Isso foi no 23º Congresso do IBGC, que contribuiu para o desempenho sustentável das organizações por meio da geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas em governança corporativa, influenciando os mais diversos agentes, visando uma sociedade melhor. Né? Se a minha empresa ela tem um desenvolvimento, as atividades dela, tudo que eu faço na minha empresa é visando um desenvolvimento sustentável, então eu estou visando o quê? Uma qualidade de vida da sociedade. Eu tenho uma responsabilidade ambiental. E dentro da minha corporação, todos os funcionários têm a sua responsabilidade individual. Tá? Observação. O IBGC desenvolve programas de capacitação, olha aí, e certificação profissional. Palestras, fóruns, conferência e treinamento. Produz publicações e pesquisas, além de promover grandes eventos, como o Congresso IBGC. E aí você me pergunta, professora, esses congressos, esses programas de capacitação, certificação, palestra, fórum, conferência, treinamento, é só para quem trabalha no Instituto? Não. As empresas, você tem uma empresa? Tenho, professora. Pois você como empresário, certo? Ou você como fornecedor, ou você como colaborador, pode entrar no site do IBGC, procurar as palestras, fazer as palestras, participar de fóruns, de conferências, de treinamentos, certo? O IBGC possui escritórios em Brasília, né, no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de 2 núcleos na Bahia e no interior paulista. Então, você não pode se deslocar para o Rio de Janeiro, você não pode se deslocar para Minas Gerais, vai bem para o Ceará, vai para um congresso, né? Faz um curso, entra, né, no site, vê qual é o curso que você se enquadra, beleza? Qual é o que a sua empresa se enquadra? Os empresários, eles participam muito, gente. Os donos de empresa, né, participam muito. Eu vejo muito na internet, vejo muito nas redes sociais, né, empresários do ramo do agronegócio participando de feiras, de eventos, de congressos, de fórum. Né? Por quê? Porque tem as informações no IBGC, certo? O Instituto desenvolve o programa de certificação para conselheiros de administração e conselheiros fiscais. Olha aí, a área fiscal, a área financeira, né? Profissionais da área financeira, profissionais de economia, de contabilidade, certo? Pode participar de programas de certificação, que permite ao participante adquirir mais conhecimento, olha aí, sobre um conjunto de temas necessários para o seu bom desempenho dentro das organizações. Professora, e eu como técnico em finanças, né, se eu quiser fazer um curso, me capacitar, mesmo não estando trabalhando em alguma empresa, mesmo não tendo uma empresa, eu posso me inscrever? Entre no site, tá? Procure as palestras, os fóruns, congressos, né? O local mais próximo para você, que lhe dê mais condição de você se deslocar, tá? Veja os temas e veja as instruções, certo? Dá para participar. Ao obter essa certificação, o cursante para integrar o banco de conselheiros certificados do IBGC, certo? Bom, para alcançar o propósito do IBGC, né, guia seu comportamento inspirado pelos seguintes valores. Né? Proativismo. Ou seja, você tem que ser proativo. A empresa tem que ser proativa, o funcionário tem que ser proativo. É o comprometimento com a capacitação de agentes, com o desenvolvimento e a disseminação das melhores práticas. Tá? Diversidade.
que é a valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões, tá? Lembrando que, quando a gente fala dessa questão de diversidade e fala multiplicidade de ideias e opiniões, a gente lembra de quê? Da ética. No início da aula, a gente viu que governança corporativa, ela abrangia a ética, né, a justiça, certo? Desenvolvimento sustentável para uma melhoria na qualidade de vida de quem? Da sociedade. Tá? Então, aqui a gente já imagina o quê? Que a gente não pode ter discriminação. Tá? Que o próprio Instituto não tem discriminação. Certo? Eduarda Ferreira, bom dia. Seja bem-vinda. Independência, soberania nos princípios, zelo pela imagem, imparcialidade em face de qualquer grupo de interesse. Coerência, que é a harmonia entre as iniciativas e os princípios da governança corporativa. Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Tá? Bom, o IBGC exerce um papel fundamental aonde? Na formulação das diretrizes e orientações para a governança corporativa. Seus membros, os membros do Instituto, discutem e atualizam as políticas e desenvolvem práticas nacionais que são incorporadas pelas empresas. Olha só, os membros, ou seja, a equipe, discute e atualizam as políticas. Se eles discutem e atualizam as políticas, eles estão em constante o quê? Em constante busca pelo conhecimento, constante busca pelo aprendizado, para que tenha o quê? Uma melhoria, tá? Para que possa atender o público, para que possa atender a necessidade dos agentes externos e a necessidade dos agentes internos. Certo? Atenção! Um instrumento fundamental de elaboração dessas diretrizes e práticas é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, elaborado pelo IBGC. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Quando a gente vê isso, a gente lembra de quê? Do Código de Conduta Empresarial. Tá? Esse manual orienta e auxilia a elaboração e implementação de políticas corporativas. Implementação, elaboração e implementação. Primeiro elabora. Para elaborar, reúne-se a equipe, né? E vai buscando o conhecimento, o que é melhor para a empresa, para aquela minha atividade, o que é que eu devo organizar, o que é que eu devo mudar, o que é que eu devo simplesmente melhorar dentro da minha empresa. Não visando só um desenvolvimento e uma evolução interna, ou seja, somente da empresa. Tá? Beleza? Bom, origem do conceito de governança corporativa, conforme explicado no tópico anterior, ações isoladas que contribuem para uma governança corporativa existem há muitos anos. Há muitos anos existem. O que é que está sendo feito? O que é que o Instituto está fazendo? O IBGC. Ele está aprimorando, está melhorando. Né? E essa melhoria vem a partir de quê? Pela busca do conhecimento. Está em constante aprendizado, é o que eu falo para vocês. Né? Isso serve para a realidade de vocês. Vocês estão buscando constante aprendizado, a partir do momento que estão fazendo o ensino médio, né? E estão buscando o ensino técnico. Mas não parem por aí, busquem sempre se aprimorar. Tá certo? Mas o fato de algumas organizações executarem tais ações ou práticas de governança corporativa não possibilita afirmar que existia um conjunto de práticas adequadas à governança corporativa. Tá? O fato de algumas executarem tais ações, algumas ações, não quer dizer que tinha realmente práticas adequadas à governança. É como você chegar na sua empresa, na empresa que você vai trabalhar, né? Tem lá o Código de Conduta Empresarial.
mas engavetado. Né? Tem lá a prática escrita de forma física, impressa, mas está engavetado, ou seja, não quer dizer que está sendo realizada aquelas práticas de ética. Né? Você vai saber a partir do momento que você vai trabalhar e começa a se relacionar, né, ter o relacionamento interpessoal. As atitudes das pessoas, as atitudes do gestor, do líder, e aí você vai começar a observar realmente se estão seguindo o código de conduta empresarial. Tá? O conceito, critérios e ferramentas de governança corporativa foram aprimorados durante décadas e continuam em constante desenvolvimento com a participação de diversos atores. Ainda sobre a origem do conceito de governança, um fator histórico é que no Brasil, né, no nosso país, devido à maior abertura para as empresas estrangeiras, né, associada ao processo de globalização, muitas empresas sentiram necessidade de buscar mercados externos e se fortalecer no mercado interno. Detalhe, o que eu sempre digo para vocês, se uma empresa nacional, ela busca o mercado externo e se fortalecer no mercado interno, se ela busca, né, a necessidade de buscar mercados externos, ela tem que melhorar a gestão dela. Ela tem que melhorar a governança corporativa, ela tem que melhorar a política de governança. Certo? Com este cenário, as empresas foram buscar melhores mecanismos, olha só, de controle, acompanhamento e gestão. Porque a gente tem que mostrar a imagem da nossa empresa lá fora, gente. Se eu sou uma empresária e vendo somente no setor regional e quero ampliar o meu mercado, eu quero ampliar o meu público, eu quero ampliar para um público nacional, olha aí. Né? Vamos supor que eu sou uma empresária e só tenho meus serviços e produtos oferecidos regionalmente. Né? Só que eu quero nacionalmente. Se eu quero nacional, eu quero o país todo. Eu quero mostrar meu serviço e meu produto para o Brasil. Nacional. Né? E aí eu consigo. Só que eu sou ambiciosa, isso é um exemplo, né? Aí a empresa eu quero o quê? Eu quero buscar mais. Se eu já conheci no âmbito, se eu já consegui no âmbito nacional, né? Eu já sei o que é que eu fiz para melhorar a minha imagem da empresa, então eu quero ampliar, eu quero clientes, né, internacionais. O meu público vai ser internacional. É aí que eu tenho que buscar melhores mecanismos de controle, acompanhamento e gestão. Mas antes de fazer essa busca, a gente aprendeu aqui em outras aulas que é preciso o quê? O empresário, o gestor, o dono da empresa, não tem que buscar somente o controle, mecanismos de controle, acompanhamento e gestão. Né? Ele tem que ter o conhecimento do público que ele quer alcançar. Ele tem que ter o conhecimento da necessidade do cliente, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que investigar e pesquisar sobre o mercado. Né? É como se você quisesse abrir uma loja, né, no seu município de bicicleta. Né? Produtos esportivos. Isso é um exemplo. Tá? Quero ser uma empresária do ramo, né, de produtos esportivos aqui no meu município. Você tem que estudar o mercado. Né? Você tem que saber se tem público para isso. Né? Tem academia na sua cidade? Não tem. Então, por que você vai ser um empresário do ramo de produtos esportivos? É meio contraditório. Né? O pessoal gosta de fazer esporte, o pessoal cuida da saúde. Então, isso tudo você tem que investigar. Né? Eu acho interessante aquelas pessoas que colocam as barraquinhas de comida numa avenida que tem aqui na capital, aqui em Teresina. Né? Todo mundo vai fazer caminhada, né? E as pessoas tiveram a inteligência de colocar aquelas barraquinhas de comida.
né? Os trailerzinhos de comida, oferecendo um abacaxizinho, uma água de coco, né? Um lanchezinho rápido. Tem até batata frita, né? Imagina aí, a pessoa vai caminhar, né? Para perder um pouquinho de gordura, de caloria, termina a caminhada e come um copão assim de batata frita. Né? Então, eles foram inteligentes, porque quem está ali caminhando, uma hora vai parar, vai socializar com os amigos, vai fazer um engajamento, vai interagir. Aí eles vão, bora sentar aqui, bora tomar água de coco. Tem água de coco para vender. Então, ali, gente, ali o pessoal está inteligente para buscar isso. A mesma coisa de concurso. Época de concurso, na frente de cada instituição de ensino, né, que tem a prova, você pode ir. Tem aquele pessoal vendendo caneta, né, vendendo água, vendendo chocolate, vendendo barrinha de cereal. Né? Por quê? Porque sabe que candidato às vezes esquece a caneta. Tem candidato que não lê o edital, né? E aí esquece, não sabe se é caneta preta, de tinta azul, porque não leu o edital. Mas tem lá o pessoal vendendo. Então, as pessoas têm que buscar o conhecimento do mercado. Vai montar algo, primeiro estude o mercado. Não abra uma empresa à toa, não. Dormiu, acordou, quero constituir uma empresa hoje. Um ramo interessante que cresceu muito nessa pandemia, né, e que foi observado, foi o ramo culinário. Vocês já observaram isso? Muita gente começou a fazer quentinha, né, em casa, né, bolo em casa. Por quê? Porque viram que o pessoal não estava saindo para restaurante. Tinha os apps, os iFood e tudo, mas é caro. Né? Então, você ligava para alguém, ó, fulano, eu estou fazendo comida, estou fazendo quentinha, né? Eu deixo aí, certo? Então, isso tudo foi estudado, isso tudo não foi à toa. Ok? Vai abrir uma empresa, estude o mercado. Fatores econômicos. Houve transformações no mercado mundial nos últimos anos que contribuíram para o desenvolvimento e a aplicação das práticas da governança corporativa. Né? Mudança nas empresas, dinâmica do mercado, globalização e harmonização contábil internacional. Tá? Bom, mais recentemente, ocorreram 2 outros fatos que demonstraram a necessidade das empresas reverem as suas práticas e ampliarem os instrumentos de transparência e segurança. Né? Crise e turbulência financeira mundial. Tá? Que ocorreu agora. Né? A aprovação de grandes mudanças legais na contabilidade nacional. Né? Então, tudo foi afetado, gente. Certo? Então, é aquela tal coisa. Ocorreu um problema que afetou todos os setores, né? Afetou a questão das empresas, das organizações, das corporações. Então, a partir daquele momento, o empresário, a organização tem que começar a estudar, né? Rever o que aconteceu, onde houve perdas, onde houve ganhos, né? Para que, se caso aconteça outra crise, não haver tanta perda. Tá? Bom, há muitas teorias de como surgiu o conceito. Segundo o IBGC, a governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência clássico. Né? Conflito de agência, o proprietário ou acionista, né, atribui a gestão da empresa para outro indivíduo, administrador contratado, denominado agente. No caso, o acionista ou grupo de acionistas espera que o agente contratado, que for um administrador contratado, pode ser um técnico de finanças contratado, né? Tome decisões que busquem atender aos interesses da empresa, porém, nem sempre isso ocorre. Né? O fato dos gestores terem interesses diferenciados dos proprietários ou dos acionistas gera um conflito de agência. Pessoal, gestores terem interesses diferenciados dos proprietários. Quando o proprietário ele contrata alguém, ele já tem que mostrar como é
a política de governança da empresa. Ele tem que mostrar o que é que ele quer. O dono da empresa tem que mostrar o que é que ele quer, o que é que ele quer atingir, o público-alvo, né? O cliente, tem que mostrar a necessidade, tem que mostrar tudo. É lógico que, para o proprietário contratar um agente externo, certo? Ele também tem que fazer o quê? Uma seleção, ele tem que conhecer. E o agente externo, quando vai trabalhar, quando ele é contratado, ele já tem que conhecer, ter um conhecimento prévio daquela empresa que ele vai trabalhar. Aqui acontece, esses conflitos de agência, acontece muito interesses individuais. Quando acontece o conflito, quando acontece a divergência, é porque tem os interesses individuais, tá? Conflito de agência, a governança corporativa busca evitar ou eliminar esse tipo de conflito, evitando, por exemplo, né, que o administrador busque resultados de curto prazo, ao invés de preservar a longevidade e o patrimônio da empresa. É um risco. Tem muito profissional que é contratado e não pensa num projeto a longo prazo, num resultado a longo prazo. E isso, quando acontece, ele não é proativo. Ele não estuda a empresa, ele não começa a estudar a empresa, ele não começa a estudar o processo produtivo da empresa. Né? Então, acaba o quê? Perdendo patrimônio. Né? Um risco, num contexto de negócios, é qualquer coisa que ameace a capacidade da organização e que, ao longo prazo, ameace a sustentabilidade da empresa. Isso acontece demais. Né? Vamos dar um exemplo? Nesse conflito de agência, quando a empresa é familiar. A gente não estudou sobre empresa familiar? Né? Quando a empresa é familiar, geralmente, quando fica somente nas mãos dos familiares, pode ocorrer isso aqui. Pode ocorrer. Mas muitas vezes ocorre esses conflitos de agência quando a família contrata um agente externo. Né? Quando alguém da família, algum parente, né, comunica que vai contratar um agente externo. Gente, acaba quebrando. Quando o agente externo é contratado por algum familiar, onde a empresa não tem conhecimento daquela contratação, onde o familiar que contratou tudo tem os secretários da empresa familiar. Mas se esse familiar, se esse membro da família contrata um agente externo sem comunicar, pode ir atrás. Tá? Ali vai ter problema. Certo? Os riscos de negócio podem ser os riscos puros, que são os eventos negativos sobre os quais a organização não tem controle. Né? Os riscos especulativos, que são especulações, que são os efeitos potenciais de ações tomadas e escolhas feitas que podem ser efeitos positivos ou negativos. Né? Observação, outro modelo categoriza os riscos de negócio como risco interno e risco externo, resultantes de eventos ocorridos fora da organização. Certo? Bom, a gente falou sobre conceitos, definições, né? A gente entra agora nos princípios e compliance. A gente já falou sobre práticas de compliance, a política de compliance. Né? Todo mundo fala compliance, é compliance. Tá? Governança corporativa, a gente vê agora os princípios. Né? Primeiro princípio, transparência. Disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, que são partes interessadas. Né? É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso. O acesso não deve se limitar apenas a dados financeiros, né? Mas também a dados sobre tomadas de decisão e andamento de processos. Até a parte de contratação tem que entrar aqui neste princípio de transparência.
Esse fato que a gente falou de agência de conflito de agência, né? Na contratação de um agente externo, a contratação tem que estar transparente. A documentação de um processo de contratação tem que ser transparente. Equidade, todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual. Tá? Prestação de contas. A administração deve prestar contas periodicamente sobre toda a movimentação econômico-financeira. É o caso do exemplo que eu falei sobre as empresas familiares. Tem membros da família que não prestam conta de toda a movimentação. Aproveitam a saída do administrador, de outro membro, de um gestor, né? E aí fazem movimentações, fazem compras, vendas e não comunica, não presta conta, não apresenta notas. E aí? Então, aí já começa a desconfiança nessas organizações. E o que é a compliance, a prática de compliance, a prática de governança corporativa, né, quer evitar é isso. Se um membro de uma organização age dessa forma que eu falei, né, ele não está agindo com ética. Ele está escondendo algo, certo? A prestação de contas precisa ser clara e compreensível, cabendo à organização assumir as consequências de seus atos e omissões. Né? Responsabilidade corporativa. Esse princípio abrange o zelo por todo o ambiente e sistemas em que a empresa está incluída. O zelo, o cuidado, a responsabilidade por toda a empresa. Tá? Isso inclui responsabilidade financeira, responsabilidade ambiental, lembrando que quando se tem a responsabilidade ambiental, a gente lembra de quê? Da responsabilidade individual. Tá? Forma de tratamento com os colaboradores e outros aspectos. Essa forma de tratamento, quando se fala de responsabilidade, forma de tratamento com os colaboradores, a gente lembra de quê? De uma relação interpessoal, olha só, o que diz a disciplina, relação interpessoal harmoniosa. Tem que haver o respeito. Se não haver respeito, pronto, vai quebrar a organização. Isso se você trabalha, se a empresa realmente trabalha com práticas governamentais, práticas de ética e práticas de compliance. Ok? Compliance. Compliance envolve regulamentos, governança, né? Requerimentos, justiça, né? Políticas e a ética, que é o que a gente vem falando sempre nessa disciplina. Significa estar em conformidade. E o que é estar em conformidade? Conforme algum regulamento. Estar em conformidade com alguma norma, com alguma política. Né? Estar em conformidade é simplesmente ter aquela norma, ter aquele regulamento, aquela legislação e você seguir. E a empresa seguir mesmo aquele regulamento, aquela norma. Tá? Quando uma empresa adota práticas para estar de acordo com as leis, olha aí, com as normas e códigos internos e externos aos quais está submetida. Sempre, não adianta ter código de conduta empresarial ou código de conduta profissional engavetado, gente. A empresa tem que seguir. Se a empresa tem uma visão de público internacional, nacional, abranger o público, aumentar o seu público, tem que ver isso aí. Compliance está diretamente relacionada à governança corporativa, né? Pois é uma das tarefas de uma boa governança garantir essa conformidade. Então, práticas de compliance é a empresa, a corporação, a organização está em conformidade com leis, com códigos, com normas, certo? Bom,
Visão, ser a principal referência na oferta de produtos e serviços de qualidade, né, em direção às necessidades e desejos da família naval. Isso é um exemplo, tá? Missão, promover qualidade de vida à família naval. Isso é um exemplo, tá? Por meio de iniciativas de caráter assistencial, sociocultural, esportivo, recreativo e ambiental, preservando as tradições e o amor à Marícia, que é um exemplo da Marinha, tá? Compliance na Marinha, certo? Valores, compromisso, né, com a família, nossa razão de existir, ética e transparência, foco na qualidade de serviços, tá? Simplicidade e agilidade, respeito ao homem e ao meio ambiente. Sistema de compliance deve ser compreendido como um guia de princípios e valores que compõe a identidade da organização, com foco em sua longevidade, ou seja, é a longo prazo. Ninguém vai atuar com compliance a curto prazo. Observem isso, é a longo prazo. Por quê? Porque o compliance, gente, ele traz uma melhoria contínua para a sua empresa, para a sua organização, para a sua corporação. Então, a longevidade, a gente pensa que é um planejamento a longo prazo, tá? A identidade organizacional, que consiste na junção de propósito, missão, visão, valores e princípios, é a base do sistema de compliance. Qualquer decisão, prestem atenção, qualquer decisão e ação numa empresa deve transparecer seu propósito, deve transparecer sua missão, a visão, valores e princípios. Qualquer decisão tomada, qualquer ação, né? E seguindo isso, gente, isso mostra o quê? Já mostra bem aqui a partir dessa palavra. Tem que ser transparente. Todas as ações têm que ser transparentes. Tanto para os agentes internos, né, quanto para os agentes externos. Beleza? E a gente volta já já para dar continuidade aqui à nossa aula.